Três amigos que moravam em um orfanato estavam se divertindo jogando basquete quando um grupo de valentões, liderado por Ox, interrompeu a brincadeira. Kelvin, decidido a enfrentar o valentão mais forte, propôs uma partida individual, apostando sua camisa. Infelizmente, ele perdeu, e os valentões rasgaram sua camisa em pedaços. O diretor do orfanato, Sr. Biddleman, frequentemente obrigava as crianças a vender barras de chocolate do lado de fora do estádio Los Angeles Knights. Embora parecesse injusto, essa tarefa dava às crianças a oportunidade de assistir ao jogo em uma tela grande. No entanto, com o time perdendo, as vendas de chocolate caíram, e o Sr. Biddleman puniu as crianças retirando seus privilégios de TV. Kelvin tentou animar o treinador do Cavaleiro, oferecendo-lhe uma barra de chocolate. Surpreso ao ver um menino trabalhando até tarde, o treinador comprou uma barra por $20. Kelvin hesitou em aceitar, duvidando que o dinheiro realmente ajudaria o orfanato, como o Sr. Biddleman alegava. Impressionado com a honestidade de Kelvin, o treinador deu a ele ingressos grátis para um próximo jogo. No orfanato, Ox zombou da ideia de que crianças mais velhas como eles pudessem ser adotadas, insistindo que isso nunca aconteceria, que os pais em potencial só queriam bebês. A irmã Teresa chegou com uma caixa de doações, incluindo um par de tênis velhos. Kelvin experimentou os tênis e descobriu que eles serviam perfeitamente. Notando as iniciais MJ, ele se perguntou se eles já pertenceram a Michael Jordan, descartando a excitação de Kelvin Ox, jogou os tênis em uma linha de energia, chamando-os de lixo naquela noite incapaz de dormir. Kelvin decidiu recuperar os tênis. Reggie e Murphy se juntaram a ele enquanto ele subia em uma árvore durante uma tempestade para alcançá-los. Enquanto Kelvin pegava os sapatos, um raio atingiu o poste, aparentemente imbuindo os tênis com uma carga extraordinária no dia seguinte. Ox descobriu que Kelvin tinha ingressos para o jogo dos Cavaleiros e ameaçou dedurar o Sr. Biddleman. Kelvin evitou problemas, subornando Ox com ingressos extras no jogo. Os Cavaleiros estavam perdendo por 12 pontos e lutando financeiramente durante o intervalo. Uma loteria ofereceu a um fã a chance de jogar 1 contra Tracy Reynolds, a estrela do time. Para a surpresa de todos, o ingresso de Kelvin foi escolhido. Fox tentou roubar o ingresso vencedor de Kelvin, mas Kelvin conseguiu enganá-lo e confiantemente entrou na quadra sob aplausos da multidão pegando um microfone. Ele encantou o público com um discurso brincalhão. Kelvin, agora usando os tênis, amarrou-os firmemente e declarou: "Eu quero ser como Mike." Antes de entrar na quadra, para o espanto de todos, Kelvin acertou uma cesta de 3 pontos e então enterrou a bola pendurado triunfantemente na cesta. A multidão explodiu em aplausos. Enquanto isso, o Sr. Biddleman, absorto em seu jogo de xadrez, perdeu todo o espetáculo após o jogo. Frank abordou o Sr. Biddleman, oferecendo $5.000 para Kelvin assinar um contrato de um dia com os Knights, relutantemente. Biddleman concordou depois que a oferta foi aumentada. Kelvin ficou emocionado, convencido de que os tênis tinham poderes mágicos. Embora Ox tenha ouvido e ficado desconfiado no vestiário, Kelvin pediu desculpas a Tracy e recebeu seu uniforme oficial do time, incluindo os tênis. Ele logo percebeu que seu papel era meramente um golpe publicitário para atrair fãs. Não jogar genuinamente pelo time durante o jogo, os Knights continuaram a lutar. Kelvin, sentado no banco, sugeriu uma estratégia durante um tempo técnico tão surpreendente, o treinador com seu afiado observações. E o treinador aumenta a tensão ao substituir Kelvin na quadra? No entanto, Kelvin não está usando seus tênis mágicos. Hesitantemente, ele entra na quadra, mas evita driblar a bola. Ele pede um tempo, fingindo que precisa usar o banheiro, e corre para o vestiário para trocar para seus tênis especiais, retornando ao jogo com confiança reforçada. Kelvin instantaneamente faz a diferença como o movimento deslumbrante de Kelvin Move Close. The Score Gap, ele canaliza a energia de Air Jordan, finalmente marcando os pontos da vitória enquanto se prepara para um jogo fora de casa. O Sr. Biddleman informa Kelvin que, de acordo com o contrato, ele agora é o guardião legal de Kelvin durante seu tempo com os Knights, efetivamente impedindo qualquer chance de adoção no voo da equipe. O treinador designa Tracy para dividir um quarto com Kelvin, esperando que isso os ajude. Bond,
No entanto, a energia infinita de Kelvin e Antics testam rapidamente a paciência de Tracy quando Tracy sai da sala. Ele sugere: Kelvin pede serviço de quarto emocionado ao saber que é grátis. Kelvin pede uma quantidade excessiva de comida, muito mais do que ele pode consumir. Ao retornar com um encontro, Tracy fica frustrado ao encontrar seu convidado mais preocupado, com Kelvin, que comeu demais. Kelvin pede desculpas por roubar a atenção de Tracy, revelando que nenhum dos dois tem paz naquela noite. O ronco alto de Kelvin mantém Tracy acordada na manhã seguinte. Uma Tracy exausta fica ainda mais irritada. Quando Kelvin casualmente diz ao treinador que eles ficaram fora até tarde e não retornaram ao hotel até 1h30 da manhã, apesar das palhaçadas de Kelvin, sua presença aumenta o moral do time e aproxima os jogadores. Ele se torna o rosto do Los Angeles Knights, ganhando a admiração de fãs e até mesmo estrelas da NBA que antes zombavam dele. Agora pedindo seu autógrafo usando seus ganhos, Kelvin presenteia as crianças do orfanato com patinetes elétricos. No entanto, sua nova fama desperta ciúmes em Ox, que começa a tramar para roubar os tênis mágicos novamente. Enquanto isso, Biddleman vê Kelvin como seu bilhete dourado e aperta seu controle sobre o garoto Tracy, preocupado com questões pessoais. Se recusa a levar Kelvin com ele para a farmácia para comprar remédios para alergia e pílulas para dormir. Outro jogador revela que o comportamento distante de Tracy decorre de problemas não resolvidos com seu pai durante a viagem. Kelvin traz à tona o pai de Tracy, compartilhando o quanto ele gostaria de ter um pai na farmácia. Um farmacêutico flertador distrai Tracy, levando-o a acidentalmente tomar pílulas para dormir, em vez de remédios para alergia. Tracy cai inconsciente ao volante, colocando-o em risco de perder o toque de recolher da meia-noite que o desqualificaria do jogo, evitando por pouco o desastre e chegando bem a tempo na manhã seguinte. Kelvin é colocado no banco por suas ações arriscadas. No entanto, Tracy agora percebe que Kelvin o salvou. Agradece ao jovem jogador durante o voo. Tracy também ajuda Kelvin a superar seu medo do escuro e o prepara para um próximo teste de geometria. Mais tarde, Murphy informa a um Kelvin desanimado que um grupo de potenciais pais adotivos chegou, mas eles estão interessados apenas nele. Kelvin descobre que Biddleman mentiu sobre o contrato usando isso como um meio de proibir sua adoção. Os encrenqueiros convencem Kelvin de que sua fama é a única razão pela qual as pessoas querem adotá-lo. Eles garantem que encontrarão os pais perfeitos para ele. Mas os candidatos acabam sendo uma mistura de atores, soldados, hippies, rosarianos e outros indivíduos excêntricos. Eles sugerem que seria melhor para Kelvin ficar no orfanato com seus amigos. Mais tarde, Kelvin visita a mansão de Tracy e fica impressionado com sua opulência. Kelvin desabafa suas frustrações com Tracy. Seu amigo está bravo com ele. Os pais em potencial foram decepcionantes e ele tem um teste de geometria que certamente será reprovado. Tracy garante a Kelvin que os pais certos aparecerão com o tempo e o aconselha a resolver as coisas com seu amigo para a geometria. Tracy se oferece para ajudá-lo a estudar para simplificar o assunto. Tracy desenha diagramas nas paredes de sua mansão, usando jogadas de basquete como exemplos relacionáveis. A sessão de estudo termina com uma divertida luta de tinta quando Murphy chega em um táxi. Kelvin pede os $49 a Tracy, brincando: 50 para cobrir a feira quase cheia. Inspirado pela lição, Murphy decide que quer aprender geometria também com a ajuda de Kelvin. Os Cavaleiros estão agora a apenas 2 vitórias da qualificação para os playoffs. Se bem-sucedidos, o Time pode ganhar bônus e acordos de patrocínio. Murphy sugere que Kelvin não precisa de novos pais e que Tracy deveria adotá-lo. No entanto, Kelvin decide se concentrar em ajudar Tracy a consertar seu relacionamento com seu pai, tomando a iniciativa Kelvin. Leva o pai de Tracy para uma entrevista coletiva, mas Tracy reage com raiva e os manda embora. A falta de união do time leva a uma derrota esmagadora em seu próximo jogo contra um time rival. Apesar disso, uma família rica e respeitável expressa interesse em adotar. Kelvin preocupado. Biddleman fala com Ock sobre os tênis mágicos, confirmando suas habilidades únicas.
Ele convence Kelvin de que os futuros pais podem não ser uma boa opção e o convence a substituir os tênis antigos por um novo par desconfiado dos motivos de Beeman. Kelvin confia seus tênis a Murphy, que os experimenta imediatamente e exclama: "Eu quero ser como Mike." No entanto, durante um salto, o poder do tênis desequilibra Murphy Biddleman e seus comparsas intimidam Murphy até queimando uma foto de sua mãe até que o menino revele o esconderijo do tênis. Enquanto isso, Kelvin causa caos, enquanto janta com a família rica, confiante em seu esquema Biddleman, faz uma aposta de $100. 000 nos Raptors, antecipando o fraco desempenho de Kelvin sem os tênis. A família rica diz a Kelvin que finalizarão a adoção no dia seguinte, tornando-o oficialmente um Boyd Tracy após. Kelvin estava prestes a fazer as pazes com seu pai, mas ele se foi antes que pudessem conversar. Enquanto isso, Murphy ligou para Kelvin em pânico, revelando que os tênis mágicos estavam trancados no cofre de Ban. Percebendo que eles não estavam em sua bolsa, Kelvin roubou um veículo e correu de volta para o orfanato. Quando o jogo começou, Kelvin reuniu as crianças do orfanato para emboscar e amarrar Biddleman, exigindo a combinação do cofre. Ox interferiu, e apesar de Biddleman implorar por ajuda, Kelvin lembrou a Ox que ele fazia parte do time deles, não de Biddleman. Os homens ficaram ofendidos por serem chamados de idiotas. Ox ficou do lado das crianças e revelou que havia memorizado a combinação do cofre. Kelvin recuperou seus tênis e as crianças do orfanato correram para o estádio, em patinetes. Enquanto isso, Biddleman contatou o bookmaker, que enviou homens para impedir que as crianças interferissem. No momento em que Kelvin deixou cair seus tênis, Murphy, que havia ficado para trás, apareceu bem a tempo de salvar o dia. Perto da entrada do estádio, o intermediário tentou bloquear o caminho de Kelvin, mas Kelvin rapidamente o nocauteou, atirando uma patinete nele. Enquanto Kelvin corria para a quadra, os cavaleiros já estavam perdendo por 21 pontos. A multidão explodiu em aplausos ao vê-lo. Tracy convenceu o treinador a deixar Kelvin entrar no jogo. Com o garoto milagre no time, os cavaleiros imediatamente começaram a diminuir a diferença. Infelizmente, durante uma jogada caótica, os tênis mágicos de Kelvin se despedaçaram. Kelvin confessou a Tracy que seu sucesso foi inteiramente devido aos tênis e não ao seu talento. Tracy ignorou suas preocupações, dizendo que não havia tempo para dúvidas e pedindo que ele se concentrasse. A confiança de Tracy motivou Kelvin a dar tudo de si. Durante um tempo, Kelvin revelou ao time que aquele seria seu último jogo, pois planejava voltar a viver como um garoto normal sem os tênis mágicos. Kelvin lutou no começo, mas usou seu raciocínio rápido e criatividade para ajudar o time a garantir os 2 pontos da vitória, enviando os cavaleiros para os playoffs. Embora Kelvin estivesse orgulhoso da vitória, ele sentiu uma ponta de tristeza, sabendo que talvez nunca mais veria seus companheiros de equipe. Enquanto Tracy estava muito feliz por Kelvin finalmente ter encontrado uma família, os meninos que estavam esperando por Kelvin no estacionamento foram deixados para trás quando ele decidiu retornar ao orfanato. No orfanato, Kelvin disse a Ox que a parte mais memorável de sua jornada não foi a fama ou os jogos, mas os banquetes de rodízio no hotel. Para surpresa de todos, Tracy apareceu no orfanato com todo o time dos Knights, anunciando que agora patrocinariam a casa depois que o grande jogo do Biddleman desapareceu em circunstâncias misteriosas, com rumores circulando de que ele não havia pago suas dívidas. Observando Kelvin e Tracy se aproximarem, Murphy não pôde deixar de sentir uma dor de ciúmes. Em uma reviravolta inesperada, Tracy decidiu adotar Kelvin e Murphy, tornando seus sonhos realidade. Com o tempo, até mesmo Reggie encontrou uma família amorosa.